Então, vamos iniciar aqui. Vou orar aqui para a gente iniciar. Vou desligar aqui meu microfone. É contigo mesmo. Amém. Então, vamos lá. Pai, mais uma vez, meu Senhor, na Tua presença nós nos encontramos, meu Deus, para, Senhor, aqui reunidos, aprendermos um pouco mais de Ti, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade, Pai. Abençoa cada um que se encontra aqui presente, meu Deus. Trabalha, Senhor, nos corações das pessoas aqui, das famílias representadas, Senhor, para que eles possam ter entendimento, Senhor, da Tua palavra, da Tua lição, Senhor, do que Tu queres falar conosco, do que Tu queres colocar em nossos corações, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor, e principalmente pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Muito obrigado. Fique conosco na manhã desse dia, Senhor. Trabalhe, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, gente, nós estamos com um tema aqui, como o pastor Emerson falou na semana passada, e isso não tem sido diferente desde que nós iniciamos esse tema, que é um tema sobre a pós-modernidade. Nós vemos que é um tema desafiador, ele não é um tema fácil, não. Como o pastor Emerson falou na semana passada, é só pancada. A gente tem que buscar muito assim, para poder fazer com que a gente entenda o que a lição quer dizer, né? E a nossa base bíblica está aqui em 2 Timóteo 3,14 e 2 Timóteo 4, versículo 5. Então eu vou ler aqui para os irmãos, para a gente poder iniciar. Em 2 Timóteo 3,14 diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Na outra parte, que é o 4, versículo 5, 2 Timóteo 4, versículo 5, diz assim: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aqui nós estamos estudando hoje a respeito de globalização. E a globalização, a gente querendo ou não, ela tem tudo a ver com esse tema pós-modernidade, né? Porque a globalização, se nós pegarmos assim um conceito do significado dele, né, ele veio assim, a globalização veio como uma tentativa, né, para uma solução de tudo que acontece com a humanidade, mas principalmente para as coisas más que vêm acontecendo, né, as coisas que as pessoas têm como o mal da humanidade, né? E então, se nós fizermos uma pequena análise, assim como nós fizemos uma análise da pós-modernidade e da modernidade, porque para nós entendermos a pós-modernidade, nós temos que entender a modernidade. Se nós olharmos para hoje, assim, nós vamos notar que nós não conseguimos uma solução. No tempo que nós vivemos, com as coisas que acontecem no mundo, nós vemos que a solução não foi encontrada, né? Então, nós notamos que essa busca, ela não se tornou, né, não se concretizou, não se tornou uma verdade. E se nós pegarmos a lição que nós estudamos no começo, né, nós vimos que a modernidade ela tinha um certo conceito, né, que fica bem colocado, né, para a gente aqui, né? A pós-modernidade ela tem assim uma percepção para começar a colocar em prática um processo de pós-modernidade, assim como a globalização.
nós conseguimos ver que isso tudo se inicia porque começa a ter uma percepção de que todo um projeto de modernidade começava, né, a ruir, começava a não dar certo. Mas antes de eu prosseguir aqui, eu gostaria de perguntar aos presentes aqui, nós temos no momento aqui a Ludmila e o Davi, o que vocês entendem assim como globalização, né? O que vem na mente de vocês quando nós falamos sobre globalização? O que vocês entendem? Ludmila? Sei lá, é porque globalização a gente aprende na escola, né? Então a primeira coisa que me vem à cabeça é economia, dinheiro, produtos, inovação, tecnologia. São palavras soltas assim que juntas eu entendo como globalização. É exatamente, são essas questões aí que começam a se dar uma forma à chamada globalização, né? Davi, tem alguma coisa a acrescentar ou alguma posição a colocar sobre isso? Para você, o que significa quando alguém fala para você sobre globalização? Eu não me lembro muito bem sobre isso. Tipo assim, quando eu ouço sobre globalização, eu penso sobre economia também, mas sobre economia mundial, alguma coisa relacionada a isso. É porque eu não sou muito bom com isso, não. Acho que isso é geografia, então eu não sei muito, mas acho que é isso. Eu não tenho muita certeza, não. É exatamente isso, né? Nós vemos hoje não temos como falar de globalização sem trazer para o nosso tema de pós-modernidade, né? Mas a gente vê que essas coisas todas elas se pautam em coisas que, como o nosso tema sugere aqui, como a leitura da nossa aula sugere aqui, ela vê que não é bem assim, né? E se nós olharmos aqui, tem esse projeto dentro da Bíblia que fala a respeito em Gênesis 11, do 1 ao 9, nós vemos aqui que começa a ter, em Gênesis, a respeito da Torre de Babel, que eles começam ali, a Bíblia nos dá a ideia ali de que desde os tempos mais remotos ali, o homem tem esse desejo de controlar o mundo, né? E a globalização, se nós olharmos aqui pelo tema, nós vamos entender que a globalização é meio que uma forma de um controle mundial, que a pessoa do outro lado do mundo tenha um controle em todas as partes do globo terrestre, né? E quando isso é colocado assim, a gente vê o lado da economia é uma coisa, né, que as pessoas querem ter um controle econômico e, por isso, existe uma ambição por trás disso tudo. E a gente vê que tudo gira em torno ali da satisfação pessoal, né, dos interesses egoístas, né, da pessoa, né? Não há mais assim aquela solidariedade, né? E não quer dizer assim, a gente não quer dizer que o mundo pós-moderno ele não seja assim, não tenha pessoas solidárias, mas existem, nós vemos que tem pessoas assim, mas isso significa que o mundo pós-moderno ele não pauta nisso, na solidariedade, né? Ele não tem, não é importante para ele isso, né? A solidariedade no mundo pós-moderno não é um padrão, né? E a preocupação com o outro não é o que move a sociedade pós-moderna, né? Por mais que a gente venha a achar isso assim um absurdo, mas a gente vê que não tem mais essa coisa. Como eu já falei em algumas aulas aí, às vezes as pessoas passam por uma outra pessoa que está precisando, muitas vezes no meio da rua,
e chega em casa, ela passa por ali e não sente nada, vê aquela pessoa mendigando, às vezes, ou uma pessoa precisando de um apoio, e ela não sente nada com aquilo ali, ela não se solidariza com aquilo, e chega em casa, ela vai assistir uma novela, uma coisa, né, que não é real, e ali ela começa a chorar porque vê algumas cenas. Então a sensibilidade daquela pessoa, ela não se move para o próximo, né, como uma solidariedade com o próximo, mas para uma coisa que não é verdadeira, né, mas a mídia coloca para ela como se aquilo ali que esteja sendo transmitido seja uma coisa importante, mas aquele amor para o próximo, aquela solidariedade com o próximo não existe mais, né? E nós vemos, né, que essas coisas todas começam a surgir depois das duas guerras mundiais, né? Então surge ali a ONU, né, que cria as declarações dos direitos humanos, né? E aí começa um avanço muito grande, né, em se tratando de uma política mundial, que aí é onde entra o que a Ludmila tocou no assunto, porque nós aprendemos assim. Então começa um grande tratado no que diz respeito a uma política mundial, né? E ali, por volta de 1980, surgem assim os elementos que vão dar assim um rosto, né, para essa chamada globalização, né? Que é a criação. Aí é onde entra a parte de tecnologia, que a Ludmila também citou aí. E aí vem assim a criação, né, de computadores portáteis, já não são mais aquelas coisas que ficavam em grandes salas que só alguns tinham acesso, mas a partir de 80 começa ali a se tornar um pouco mais acessível os computadores, os telefones celulares. Aí vem também, junto com isso, já começando com uma força grande, a internet, né? E aí as redes de satélites por aí começam, né, a ter um pouco mais de forma, né? Então, até esse momento, nós já tínhamos assim um cenário político e econômico, né? E agora, na década de 80, a gente tem um cenário tecnológico, né? Que aí vai dar um pouco mais de vida para o tema de hoje, que é a globalização. Então, a partir daí, a gente já começa a formar, a ter uma visão do que seria essa globalização, né? E nós devemos entender assim por hora que não tem assim ainda um consenso para o que é globalização, né? Até porque não é assim um fenômeno linear e nem homogêneo. Então a forma, os resultados que são tidos até o momento, né? Uma hora a globalização é colocada como algo positivo, outra hora é colocado como coisa negativa. Então, existe uma divisão ainda muito grande a respeito dessa questão. E é difícil a gente conseguir assim, homogeneizar tudo no que diz respeito a mercado, né? A política, né? A coisa, ela não é tão simples assim como a gente quer. Mas nós podemos entender a globalização como um fenômeno extremamente recente. Não querendo dizer que começa a surgir um processo de globalização agora, porque se nós formos olhar no tempo romano, já tinha assim essa visão de globalização em certos pontos, mas a respeito do que nós entendemos hoje, assim, ela para o conceito que está querendo que está criado por aí, é uma coisa muito recente ainda, né? É um processo recente, é um processo acelerado, né, e com muitas mudanças gigantescas, né? Não são coisas que vêm devagar, assim, não. É uma coisa bem acelerada, é um processo que se acelera, e quando a gente menos pensou, algo que era recente já não é mais. Então tem uma mudança muito brusca e rápida, né? E ela se caracteriza, né? A globalização se caracteriza, né, por caracterizado assim por uma ligação entre os países, né, e os povos do mundo. Então
Se nós observarmos esse período que nós estamos passando, né, nós estamos vivendo uma pandemia, né, uma doença que pode sim ser um reflexo da globalização, né, porque se a gente vê uma doença que surgiu do outro lado do mundo afetar tudo e todos, né, de uma maneira como tem afetado, isso também a gente pode tirar como um reflexo da globalização. Uma outra coisa que antigamente não trazia efeito, né, e um reflexo para a gente, seria uma eleição presidencial em outro país. Isso não nos afetava tanto hoje em dia, do jeito que acontece por conta da globalização. Uma eleição em outro país, ela pode afetar o nosso, né? Então, a gente vê aí alguns reflexos não muito bons da chamada globalização, né? E dentro da globalização e da pós-modernidade, aí juntando os dois conceitos que nós falamos até agora, podemos ver aí a quebra de fronteiras, né? A quebra de barreiras, alterações nos sistemas educacionais. Nós vemos que todo o mundo sofre assim, uma certa alteração na forma que cada país ensina. Então, a gente busca muita coisa de fora para a gente poder utilizar aqui dentro do país, principalmente no que diz respeito à nossa parte educacional, né? Então, aí essa globalização ela gera muitas coisas para dentro do mundo, né? Crises generalizadas, o aumento da miséria, o desemprego, uma grande diferenciação social, a gente vê isso muito acontecer, né? Então, nós temos assim uma série de impactos que vão ser ocasionados pelo uso dessa pós-modernidade e da globalização juntos, né? Então, só para fazer um comentário, senão eu vou acabar esquecendo para falar no final. A respeito da globalização, no início o senhor tinha falado sobre as mudanças, o impacto que a globalização tem, e eu lembro que na escola a gente falava muito sobre a obsolescência programada, que as pessoas, que o senhor falou também, das pessoas não se importarem com o próximo, com os outros e tudo mais. E economicamente falando, sobre a obsolescência programada, as empresas, as indústrias, elas têm fabricado ultimamente produtos que têm um prazo, para durar. Vamos supor, uma geladeira. Hoje em dia, tipo, a funcionalidade dela é bem menor do que uma geladeira de antigamente. A gente aqui em casa sabe muito bem disso. E justamente porque as empresas, as indústrias não estão preocupadas se a pessoa tem condição ou não para comprar uma outra logo assim, tão rápido. Elas estão preocupadas da geladeira parar de funcionar porque ela vai ser obrigada a comprar outra. Não quer saber se a pessoa tem condição ou não. Então ela não está preocupada com o dinheiro, a quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Ela não está preocupada, ela só quer que a pessoa compre, entendeu? E outra coisa que o senhor falou também sobre a globalização ser um processo acelerado, cada vez mais acelerado. A gente vê que, no caso, nas empresas, alguns cargos estão sendo descartados, por conta da globalização. Porque conforme ela vai avançando, vai acelerando, a gente vê que a tecnologia também vai avançando, então algumas funcionalidades o ser humano não precisa executar, entendeu? Então é substituído por robô, ou por um computador fazendo, ou por uma calculadora super multifuncional. Então, a globalização afeta muitas áreas, muitos pontos, e aos pouquinhos muitas coisas vão sumindo, coisas que a gente estava acostumado a ter, e que aí também o ponto que o senhor falou, pode ser uma coisa positiva, fica dividido, né? Uma coisa positiva com uma coisa negativa, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa comunicação mundial, a gente pode falar com uma pessoa que está do outro lado do país, por conta da globalização, da tecnologia e tudo mais, um ponto negativo por essas coisas que eu falei, né? Da exclusão das pessoas no mercado de trabalho e
outras coisas mais. Era só um ponto que eu queria tocar nele. Isso é um ponto assim que a gente tem que tocar. Não sei se o Davi quer falar alguma coisa também. Davi, tem alguma coisa para acrescentar? Porque aí eu quando um de vocês acabaram de falar, ou até o pastor Emerson mesmo, se quiser trazer alguma coisa até aí, para a gente poder dar prosseguimento. Não vou falar nada não, Wellington. Eu tô aprendendo aqui também nessa aula, porque é um assunto que eu não domino muito, sabe? Eu não entendo muito sobre isso. Então, vou ficar ouvindo, assim, a maioria da aula. Se eu for falar, eu falo. Tá, ótimo. O pastor Emerson quer falar alguma coisa para a gente? Quer dar algum ponto de vista no que falamos até agora? Na verdade, nenhuma novidade, né? Acaba deixando de discussão aqui, vai dar um tá já, né? Pronto. Nenhuma novidade. Tava observando a Ludmilla e viajando nessa história, né? Que a globalização ela começa meio que inocente. Na verdade, desde que o mundo é mundo, as pessoas tentam expandir seus negócios, né? Os recursos vão acabando e começam a trocar com a vila do lado, com o povo do lado, começaram as navegações, enfim. A internet ela nasceu como um programa para transportar códigos de guerra, mensagem de guerra. O cara que inventou a internet não tinha noção do que ele estava fazendo, nem como ele ia modificar o mundo. E está aí o mundo completamente modificado. Então, eu faço minhas palavras da Ludmilla e concordo e enfatizo que é isso. Tem muita coisa boa, tem algumas coisas ruins, mas de uma maneira geral, quando a gente consegue trabalhar com sabedoria, a gente consegue tirar proveito de muita coisa. De conhecimento, de estudo, de negócio. Hoje você pode fazer transação, porque nós temos uma cultura muito ruim a nível de educação, de economia, né? Porque o ideal seria que todos nós tivéssemos alguma coisa guardada e investida. E hoje, com a globalização, você consegue investir em qualquer lugar do mundo ou em qualquer área de negócios que não está assim perto da gente, enfim. Estou gostando de ver. Parabéns, Ludmilla, parabéns a todos. Davi, muito sábia a sua colocação também. Às vezes, quando a gente não sabe, é melhor a gente sentar e ouvir. Parabéns. É isso aí, Calmar. Contigo. Bom, a gente, igual o Davi falou, a gente está sempre aprendendo aqui. Com cada um, a gente aprende a cada dia. Né? Mas continuando aqui, um aspecto muito importante e que é muito perigoso dessa globalização e da pós-modernidade juntos é uma imposição que às vezes ela vem até inconsciente para a gente. Isso é vendido, isso é passado pela mídia, e uma mídia globalizada, ela traz para a gente, às vezes, uma falsa necessidade que a gente tem de consumir para a gente tapar uma brecha que existe na nossa vida, que a gente acha que aquilo ali que eles estão passando para a gente, aquilo vai suprir, né? E isso não quer dizer assim só apenas um consumismo, né? Do que diz respeito da pessoa ir a um shopping e comprar alguma coisa, por exemplo, né? Mas na propaganda que é colocada assim para a humanidade de padrão, ela precisa ter aquele padrão de beleza, né? Então ela quer comprar aquele padrão de beleza, ela quer ter aquele, então faz tudo para ter aquele padrão de beleza, né? Ou então, poxa, eu estou vendo assim na rede social, no Facebook de alguém que ela só vive viajando, poxa, eu tenho que viajar, eu tenho a necessidade agora disso, eu preciso. Então toda essa globalização vai te fazendo também esse mal, né? Aquela coisa da pessoa, eu tenho que ter um corpo escultural, porque senão eu não sou aceito, né? Eu tenho que ser, eu tenho que ter, né? Então, as pessoas começam a ter essa visão que é vendida para ela, né? E isso é conhecido por aí como materialização consumista, né? A pessoa, por exemplo, vou citar aqui o caso de um pai, né,
que ele é ausente ali com o filho ou com a filha, que seja, e ele tem que estar presente ali com o filho, mas ou não pode, ou às vezes já está com outra família e não está presente com aquele filho. Então, ele quer comprar aquela presença, aquele amor que ele teria que dar para ele, dando presentes, pagando algo para ele. Então, ele começa a materializar aquela coisa que ele teria que dar, que é um sentimento, né? Tá ali dando carinho, tá ali dando um amor, uma atenção. Então, ele passa isso, né? Ele materializa isso em forma de presente, em forma de dinheiro. Então, isso hoje em dia, com a globalização e com a pós-modernidade, isso é muito, a gente vê acontecer muito. Não existe mais aquele negócio, o filho, o pai tem a obrigação com o filho, né, de dar o carinho, de dar o amor, mas opa, eu não posso, então eu consigo, através disso aqui que eu estou fazendo, através dessa compra, através desse presente aqui, eu estou materializando o amor que eu sinto, né, pelo meu filho. Então, a aula traz para a gente aqui alguns textos para nós lermos, e nós vamos ver que todo o plano de leitura que foi passado aqui para a gente tem tudo a ver com o tema que nós estamos falando. A Bíblia já falava sobre isso, né? Então, nós vamos pegar aqui em Gênesis, do 11 ao 19, nós vamos ver aqui o texto diz o seguinte, Gênesis 11, do 1 ao 9, diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Aqui a gente já vê a ambição. A gente não vê pessoas aqui que estão querendo apenas se fixar, apenas morarem num lugar, mas nós já vemos uma ambição, uma pessoa que quer chegar ao céu, né, com a construção deles. E a gente já começa a ver aqui, né, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles não são um só povo, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso, e em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispensou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade, por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então, nós começamos já a ver aqui que essas coisas que vêm surgindo, se nós não tomarmos cuidado, toda a parte má, toda a parte da ambição, ela vai entrar para a nossa vida também. Assim como nós lemos no primeiro capítulo aqui, na primeira leitura que é falada para a gente ler aqui na aula, que trata a respeito, onde diz ali em 2 Timóteo 3,14, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e ali nós estamos aprendendo ali que Deus não queria essa coisa dessa ambição, que as pessoas se juntavam para serem ambiciosos, que as pessoas queriam até tomar o lugar de Deus, né? Eles tinham isso. Se nós formos ler um pouco mais, nós vamos ver que eles tinham aquela coisa de chegar ao céu para eles mostrarem que são iguais ou até, né, na visão deles, melhores que Deus. Então, a gente vê já aqui que Deus não queria que isso acontecesse. Deus não estava a favor daquilo ali. E
essa primeira leitura aqui fala para a gente que nós temos que usar a convicção das coisas que nós aprendemos. Né? Nós estamos aprendendo ali que Deus não quer isso. A visão de Deus não era que aquilo fosse concretizado. Né? Tanto que ele espalha o mundo, aquela globalização que existia ali, que aquilo era um povo só, eles falavam uma língua só, né? Eles estavam todos juntos, eles estavam todos reunidos ali, foi coisa de Deus. Deus separou porque ele viu que aquilo não era bom, aquela junção ali não era boa. E aquilo ali já era uma globalização acontecendo. Né? E aqui em Mateus, 2 Timóteo 3,14, já diz que nós temos que pegar como lição essas coisas que nós lemos na Bíblia, né? Nós temos que pegar essas coisas como lição e ter convicção, né, de onde nós aprendemos e com quem nós aprendemos, né? De quem que nós aprendemos aquilo ali, né? E o próprio Deus está nos ensinando que aquilo ali não é uma coisa boa, né? Então, se nós pegarmos aqui também em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, né? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, né? E nós começamos a ver aqui que ali, em 2 Timóteo 3,14, ele nos fala para a gente usar a convicção, para a gente que nós temos que saber com quem nós aprendemos, e aqui embaixo fala de onde nós aprendemos, né? Nós aprendemos na Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela nos ensina, toda a Escritura é inspirada por Deus, né? E ela é útil para o nosso ensino. Então, nesse versículo aqui, em Timóteo 3, de 16 a 17, fala isso, né? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra, né? Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e o motivo para isso, né? Por que ela é inspirada por Deus, né? Para que o homem se prepare para toda a boa obra. Então, continuando aqui na aula, né? A globalização também, o Paulo já adverte para isso, né? A igreja tem uma propaganda assim, quanto à paz vinda de pessoas de fora da igreja, né? Ele mostra que quando o homem começa a falar de paz, uma onda repentina de destruição poderá sobrevir aos que crerão nisso, né? Então, aqui é dito a respeito do texto de 1 Tessalonicenses 5:3, que fala sobre a falsidade da paz e da segurança do mundo, né? Então, a globalização, a igreja deve ter algumas coisas para dizer quanto à globalização. Qual é a nossa expectativa? E como nós podemos tirar proveito desse momento, né? E esses pontos são extremamente importantes para a igreja, né? Isso aqui são coisas que a gente vê aqui na nossa lição, né? Por exemplo, tem muitos crentes que acham que a aproximação internacional é uma coisa boa, né? E apoiam, né? Eles têm um apoio assim que eles não medem esforços para eles, é aquilo ali em ponto, né? Então é com uma força, né? Que é apoiado, mas não se olham as consequências. E se nós observarmos até o que nós já falamos desde o começo da lição, né? Nós tínhamos assim uma certa utopia, né, da pessoa pós-moderna, né? Que nós chegaremos a um mundo ideal, né? A utopia da pós-modernidade é isso. Nós queremos buscar sempre um mundo ideal. Nós nunca estamos conformados com o que nós temos, né? E esses elementos, assim, depois de concretizados, eles vão trazer a felicidade plena para a humanidade, né?
É isso que às vezes as pessoas não pensam, como diz o texto ali, as pessoas não pensam em consequências, mas eles estão sempre querendo buscar aquele mundo perfeito, né? E quando aquilo para eles estiverem concretizado, né? A felicidade plena vem junto, né? Mas se nós recordarmos ali o início da aula, como eu estava falando, né? Nós veremos que a modernidade, né, a era moderna, por sua vez, ela está muito próxima disso também, né? Nós lembramos que nós vimos ali a ideia de que tudo era ligado à razão. Não tinha assim, nós não tínhamos uma coisa sobrenatural. Nós não, a modernidade ela já não acreditava mais nas coisas, vamos dizer, nas coisas espirituais, nas coisas sobrenaturais. Para ela sempre tinha uma razão, sempre tinha uma explicação, né? Eu trouxe alguns exemplos na época, né? Como, por exemplo, aquele desenho do Scooby-Doo, né? Que as pessoas iam para um lugar e ali dizia que tinha um fantasma e eles vinham sempre com aquela... No final do desenho, eles vinham sempre com uma explicação. Não tem nada de fantasma, aqui não tem nada sobrenatural, e sempre descobria-se que era alguém por trás de uma máscara, por trás de um jogo de luz, uma coisa que acontecia ali, sempre tinha uma razão para aquilo, sempre tinha uma explicação, nada era sobrenatural. E essa parte da modernidade, que aí para nós entendermos a pós-modernidade, nós temos que entender um pouco da modernidade, essa parte da modernidade, ela também traz muito problema, né? Traz muitos problemas para a gente. Aí muitos por aí tentaram tirar alguns crédulos, né? Jogar por terra alguns crédulos que nós tivemos na nossa vida. E, por exemplo, um deles ficou um tempo a ciência tentando provar que a abertura do Mar Vermelho, por exemplo, não aconteceu. Eles tentando encontrar uma razão para aquilo e disseram que ali naquele local era de costume acontecer grandes ventos que conseguiam separar o mar. Então, aí surgiu uma série de problemas na época, porque a história nos conta que homens atravessaram aquilo ali, né, aquele mar aberto, e se tivesse uma ventania com esse padrão que eles falam que conseguiria separar as águas, então ninguém conseguiria também atravessar aquilo ali, porque o vento, né, jogaria todo mundo para o alto e não teria condições. Então, ali não ficou, não houve como tentar provar o natural com algo sobrenatural que aconteceu. Então, as pessoas sempre buscando naquela época ali uma coisa para a razão, jogando por terra toda a parte sobrenatural da coisa, né? E o ser humano, ele viveu ali na prática, né, um crescimento muito grande do relativismo, né? É aquela coisa assim, onde tudo era verdade, nem assim, não tinha aquela verdade absoluta, né? Tudo podia, tudo era certo, né? E quando nós falamos assim de relativismo, quando começou essa onda, estava tudo ali incluído, a família, né? O casamento, a moralidade, né? Tipo assim, a família que a gente conhece hoje em dia, principalmente a pós-modernidade, ela vem trazer isso para a gente com uma força maior. A questão de família, ela já não existe, não precisa ter mais aquele padrão que nós aprendemos, né? A família, como eu falei em algumas aulas, a família começa a ter o padrão que a pessoa quisesse. Por exemplo, como eu já falei aqui, morar com um papagaio, eu posso, a qualquer hora, colocar aquilo como se fosse uma família. Moro com meu cachorro, sou eu e o cachorro, formamos uma família. Então, começa-se aquela coisa do relativismo, que tudo pode, todo o conceito pode. Aí, não, eu estou ficando, né? Tem um termo que as pessoas usam, já não é mais aquele negócio, não, eu vou namorar, né? Vou noivar, vou casar, não tem mais esse padrão, não, estou ficando, não deu certo, eu troco. Então, começa essa coisa a não ter mais um valor, a não ter mais um padrão, né? E
Isso tudo vai, né? Essa é uma das marcas desse tempo, né? E uma das marcas que se destaca, alguns estudiosos no assunto falam muito isso, é aquele descrédito, né? Aquele escárnio pela desistência de muitas ambições, né? As pessoas, antigamente, né, quando se falava de uma felicidade plena, né, ou coisa do tipo, que o ser humano, ou que a pessoa em si, eu pensando aqui, poxa, eu quero alcançar, eu quero ter uma profissão, eu quero chegar a algum ponto, né? E hoje se trabalha essa coisa, não, se for, tá bom, se não for, né? Tem aquela coisa do tipo, uma coisa desse tempo, uma coisa que está se tornando uma cultura, né? Quando não tem mais paradigma, né? Nós não temos mais assim nada a ser seguido, né? Ou seja, no mundo pós-moderno, cada um constrói aquilo que bem entende, né? Aquilo que ela entende como certo, né? Tendo assim a total liberdade para viver, né? Uma vez assim que aquela coisa que nós podemos chamar de tradicional, né? Aquilo, igual eu estava falando, o casamento, a família, né? Formar família, aquilo é uma coisa que é tida como tradicional, mas é uma coisa que oprime, né? Para a pós-modernidade, isso é uma coisa que oprime. Não, eu não tenho que fazer o que a sociedade acha como certo, eu tenho que fazer o que eu acho como certo, né? Como certo. Então, essas coisas vistas como tradicionais, se ela oprime, né, logo ela é uma coisa ruim, né? A tradição, ela oprime a liberdade, então ela é ruim, ela passa a ser uma coisa ruim, né? E alguns defensores dessa visão de pós-modernidade, né, diziam que tudo nesse mundo serve para algum propósito, né? Mesmo que esse propósito não seja assim muito claro. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho um propósito para isso, né? Eu estou fazendo alguma coisa em prol de algo, mas que propósito? Não está muito claro, mas eu tenho algum propósito, né? Algum propósito. E nesse mundo pós-moderno não tem assim espaço para quem não tem esse propósito, né? O mundo pós-moderno exige um propósito para ele ser conhecido como uma pessoa que faz parte da pós-modernidade, né? A ideia de que a gente tem que manter o mundo de uma maneira bem ordenada, perpetuando, sabe lá o que, né? Aquilo que é feito, né? Tendo sempre como principal objetivo o propósito, né? Mas tendo, assim, obviamente, aquela individualidade, né? Eu sou individual, é só eu que posso, eu que quero, eu que tenho que ter. Ah, mas e o outro? O outro, não estou nem aí. E dentro desse conceito, assim, o mercado passa a ser a mola propulsora, né, no próprio progresso da civilização, né? Tendo aí os princípios morais que são substituídos, como eu falei antes, pelas leis de mercado que ditam assim as regras de como se viver, de como consumir e de como se informar. Aí entra o que a globalização vem trazer para formar as nossas opiniões e aí formando a base da humanidade, né? Tendo aí os princípios assim morais, igual eu falei, né? Pelo que a mídia vai nos passando, pelo que o mundo agora quer, né? Tudo gira em prol da satisfação pessoal, né? Dos interesses, e aí não tem como a gente não dizer isso, né? Dos interesses mais assim egoístas, né? Não há mais assim aquela solidariedade, né? Como eu falei antes, não querendo dizer que todos sejam egoístas, todos não são solidários, mas a pós-modernidade ela traz isso assim, né? Desse jeito que a pessoa não tenha, não é um padrão. Eu não vou falar assim, não, gente, nós temos que ser solidários. A pós-modernidade, a globalização, ela não traz isso, né? Ela vai, como diz ali na Bíblia, ela vem trazendo problemas, né? O texto já diz isso, né? Modismo, tendências pecaminosas, né? Até o fim dos anos 80, como
nós lemos ali, nós podemos ler ali na lição, né? Até o fim dos anos 80, nós sofremos assim, um tipo de batida por tabela, né? Tudo acontecia na Europa, nos Estados Unidos, e nós pegávamos a sobra, né? Era tipo, quando se vê essa globalização trazendo para a gente como uma coisa boa, aí os países de primeiro mundo, elas primeiras, têm tudo, né? As coisas começam a acontecer por lá, e de rebarba o que sobrar vem para a gente, né? E aí, né, nós temos assim a infeliz capacidade de participar disso com a maior agilidade, né? Assim, tem aqueles grupos que se desenvolvem com rapidez, né? E aí sempre subindo em cima de alguém, e aí os grandes grupos vão crescendo, né? A gente vê que os países que produzem grandes coisas têm que passar para os países de primeiro mundo, e às vezes até aqui dentro nós produzimos tanto, e às vezes falta para a gente que não é abastecido primeiramente. Por quê? Porque alguém está ditando essa regra, né? E aí, né, nós vemos também, com a globalização, nós vemos, assim, até aqui na lição fala sobre isso, né? Nós temos assim, uma abertura muito grande para o contrabando de armas, contrabando de drogas, que aí sim começa, opa, isso aqui veio de tal lugar, opa, isso aqui é boa, essa droga é boa, essa arma é boa, começa a ter conhecimento sobre isso, né? E nós vemos aqui que coisa boa não acontece com isso, né? Principalmente onde entra a droga, onde entra muito armamento com muita facilidade, né? E o título diz aqui para a gente a globalização na prática, e diz assim: aqui devemos discutir um pouco sobre as coisas que aprendemos e tentar tirar algum proveito das informações que nós recebemos. Então, como a lição nos fala aqui, a globalização é tida como uma salvação para um problema que acontece no mundo, né? E ponta a ponta, algumas pessoas apontam um problema, mas solução não vem nenhuma. E, como a própria lição já nos fala, se nós olharmos hoje, né, fazer um panorama geral dos acontecimentos, nós não estamos vendo mais coisa boa do que coisa ruim nessa chamada globalização, né? E a igreja tem o objetivo aqui na Terra de discipular os homens de todo o mundo. Ao invés de olharmos para a globalização como uma forma de melhoria mundial, nós temos que passar a vê-la como uma oportunidade de avanço do Evangelho, né? Se tem coisa ruim acontecendo com essa globalização, nós podemos enxergar aqui uma oportunidade de utilizarmos tudo isso que existe hoje em dia, toda essa globalização, toda essa tecnologia, para que nós possamos falar do amor de Deus, né? Nós não temos uma fronteira para isso. Podemos utilizar, claro que alguns países têm censura, né? Nós ouvimos falar muito, principalmente da China, que não tem essa liberdade de se utilizar os meios de comunicação sem que haja uma censura. É algo que o governo está sempre monitorando e sempre autorizando ou não o uso daquilo, mas a grande maioria do mundo pode utilizar de uma maneira proveitosa, né? E é o que eu digo sempre, há uma necessidade de acontecer, já foi falado aqui que tem coisas boas, essa é uma coisa boa, que a gente pode estar, por exemplo, hoje eu estou falando aqui, mas se a Thaís, que está lá na China, quisesse estar assistindo aqui agora, ou o pastor Wellington, que está lá na Alemanha, se ele quisesse estar assistindo aqui, agora ele poderia estar assistindo com a gente, poderia estar participando, e essa é uma das coisas boas da globalização. Então, como o versículo diz ali, nós temos que ter ciência, lembrarmos de quem nós aprendemos, lembrarmos onde nós aprendemos. Então, a Bíblia ela nos dá subsídio para que nós possamos entender o que Deus está querendo falar ali,
né? Ele está querendo nos passar algo. E nem tudo da globalização é bom, nem tudo da pós-modernidade é coisa boa, nem tudo que as pessoas trouxeram também na modernidade são coisas boas, mas de cada ponto da nossa existência, se nós formos inteligentes, nós vamos tirar coisas boas. Nós estamos vivendo um período de pós-modernidade e globalização juntos, e tenho certeza de que de cada um deles ali nós temos pontos bons. Mas vamos observar aqui que nós temos mais pontos ruins do que os bons. Então, nós temos que estar atentos. Todos os textos que tem para frente aqui, eles nos convidam a que nós estejamos sempre atentos, que nós estejamos sempre preparados, porque nós não sabemos quando que o Cristo volta. Nós não sabemos quando que ele vem buscar a sua igreja. E nós temos que estar preparados. Então, se nós estivermos sendo levados pelo modismo, por tudo que acontece pelo mundo afora, nós não estivermos ligados, nós não soubermos quem tem nos preparado para isso, as leituras bíblicas, se nós não estivermos preparados, quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, nós não vamos estar acordados, né? Assim como alguns textos dizem aqui, né? Esse aqui, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11, diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estarão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça, da fé e do amor, e do capacete da esperança da salvação, porque Deus nos destinou para a ira, mas não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui, até em alguns textos mais à frente, que muitas coisas dessas, principalmente o tema central de hoje, mas dentro da parte de pós-modernidade, nós vemos que muitas das coisas que estão acontecendo aqui são coisas para distrair, né? São coisas para tirar o nosso foco, né? E essa globalização, ela nos traz coisas boas, principalmente como o pastor Emerson falou. A internet, ela foi algo que não tinha um propósito dessa dimensão toda, mas ela trouxe uma mudança geral. Então, nós vemos coisas boas com isso, né? Uma pessoa do outro lado do mundo, hoje ela não precisa estar totalmente isolada, totalmente distante da outra, porque nós estamos em contato, nós conseguimos até ver, nós conseguimos conversar. Então, é uma coisa boa, né? Mas tudo que surge, as pessoas começam a querer tirar um proveito daquilo e fazer do mal para alguém. Nós vemos aí hoje, com o surgimento, primeiro, dessa doença globalizada. Essa doença ela veio de uma forma globalizada, e aí começam a surgir
as vacinas agora, e nós vemos a coisa ruim acontecendo junto com a vacina, e a vacina também de uma forma global, né? Começa no mundo todo a criar uma vacina para isso tudo, e nós vemos as coisas ruins acontecendo por aí. São pessoas agora que começam a enxergar uma luz no fim do túnel, e o individualismo começa a tomar conta ali. Eu não estou nem aí para o próximo, eu quero garantir minha dose. A gente tem visto desvios, tem visto pessoas furando fila, tem visto aí a divulgação daqueles idosos sendo vacinados dentro do carro, e uma pessoa leva ali uma seringa vazia, coloca como se aquele idoso tivesse sido vacinado, e quando vai ver ali, a pessoa, tem gente que está até filmando isso para depois ter prova, porque aí eu saio dali com aquela vacina, eu como um idoso tomei aquela vacina, eu saio dali como se eu tivesse vacinado e não estou protegido, aquilo na minha mente é como se eu estivesse vacinado. Então, a gente começa a observar que do mesmo jeito que surgiu a internet com um propósito bom, aí depois melhorou, né, trouxe coisas melhores para a gente, que é essa comunicação que a gente consegue com a facilidade, nós vemos que traz coisa ruim também, né? A internet, se não for bem utilizada, aí existem aí desvios de dinheiro de conta de outras pessoas, existem gente trabalhando o dia todo para pegar os dados do outro e depois tentar vender, né? Então, existem várias outras coisas, a gente fazendo compras com cartão de outros, tudo isso pela internet. E a gente vê aí hoje, por exemplo, na parte do que nós estamos vivendo hoje, não é uma coisa antiga, esse negócio da vacina, ela veio com uma luz no fim do túnel, veio como uma solução para o problema, e muita gente querendo fazer mal para outra, né, para se dar bem, pensando em si mesmo. Aí é o que volta para o nosso ponto na lição, a falta de solidariedade é uma das coisas fortes, né? A falta de solidariedade é uma das coisas fortes dentro da globalização, principalmente no que chamamos de pós-modernidade. As pessoas não estão nem aí para outra. E nós vemos que isso é um ponto-chave dentro do Evangelho, né? O que Jesus veio trazer para a gente é que nós façamos para o outro aquilo que a gente quer que faça para a gente, né? Que nós sejamos solidários com os outros, que nós tenhamos o amor. Se nós lembrarmos daquela passagem do bom samaritano, onde Jesus conta aquela parábola, ele não está nem aí falando de nome daquela pessoa, né? Ele está sempre querendo dizer que pode ser qualquer um. Eu não tenho que escolher com quem eu vou ser solidário, mas eu tenho que saber que eu tenho que ser solidário com o próximo. E quem é o próximo, né? Que ele pergunta, quem é o próximo? Né? Então, isso tem sido pregado, essa falta de solidariedade, tem sido pregado no que se vê por aí. Nós vemos isso no mundo, nós vemos isso em filme, nós vemos isso na internet, né? Aquele individualismo, aquele não estou nem aí para o que está acontecendo com a outra pessoa, né? Então, nós temos que viver o Evangelho. O que Jesus estava querendo dizer com aquela parábola é que não importa quem esteja ali caído, quem esteja precisando, o que importa é a ação. Quem é que vai chegar perto daquela pessoa? Mas quem é aquele próximo? Não importa. Não importa, é quem estiver do seu lado, é quem na hora estiver precisando. Na hora daquela parábola, quem estava precisando era aquele homem que caiu. Não importa quem passou lá, se o samaritano, se os fariseus, não importa. O que importa é que tinha alguém precisando, né? A ênfase não é dada a quem está passando e quem não está passando. A ênfase é dada que um próximo está ali precisando, né? Então, isso a globalização tem feito. Aquela pessoa que ela começa com o egoísmo, mas depois começa com o consumismo, e se nós pararmos para observar essa globalização que vende uma necessidade
para as pessoas, ela vai afundando a pessoa, vai levando a pessoa para o buraco, porque aí começa aquele consumismo também. Eu preciso ter, eu preciso ser, eu preciso comprar, fulano tem, né? Às vezes as pessoas começam a entrar nas redes sociais do outro e falam, não, mas fulano tem, eu tenho que ter, eu preciso ter, e às vezes a pessoa nem tem aquilo, ela só quer colocar porque eu tenho, eu sou melhor do que qualquer um, e aí começa a tentar aguçar, né, aquela coisa desenfreada da pessoa que é o consumismo. E não preciso dizer o que acontece quando a pessoa começa a se afundar naquilo ali, né, cartão de crédito, né, e compra aquilo que acha que precisava. E o que é pior de tudo, as pessoas começam a comprar tudo aquilo que acha que precisava e depois fica ali, ela fica, por que eu tenho isso? Para que eu tenho aquilo, né? O pastor Adeilton falou bem em uma última aula que ele estava falando, as pessoas, elas querem ter muito e daqui a pouco, né, a vida se acaba, ela se preocupa tanto em ter, né? Ela se preocupa tanto em ter que ela não vive, e aí a vida acaba e depois aquilo tudo que ela né, deu a vida para ter aquilo, ela vai embora, as pessoas vão doar aquilo que ela tinha como mais importante para a vida dela e não viveu, ela não viveu, teve aquilo tudo do lado e não viveu, ela vai embora, né, acaba falecendo aí, aquilo tudo fica. Aí uma coisa que ela tinha como todo amor, que ela não emprestava, as pessoas chegam e doam, toma isso aí, eu não quero não, isso não me serve. Então, nós temos que estar atentos, não deixar essas coisas da globalização, né? A globalização ela foi algo assim inevitável. A gente não consegue brigar com isso, como diz a lição, né? A gente não pode brigar. Ela está aí, a globalização existe, as coisas boas nós vamos utilizar, né? E mesmo a igreja, como diz na lição, mesmo ela sendo expressiva, né, ela não tem poder, né, para tirar, para acabar com a globalização. Não tem, né? Mas nós precisamos nos preparar e utilizar isso para que nós possamos atuar utilizando o que está aí, né? Nós temos que nos preparar, estarmos prontos para essas mudanças e utilizar as coisas boas que isso vier trazer para a gente, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que encerra por aí. Não sei se alguém tem alguma pergunta, fazer alguma colocação, né? Nós temos aqui uma frase para refletirmos aqui, né? Junto com a classe, sempre a revista traz algo assim para a gente, né? Então, a frase que ela coloca aqui para nós refletirmos é assim: estamos no globo, mas não somos do globo. Estamos globalizados e não somos globalizados, né? Então, o cristão deve estar acima da globalização, pois a sua visão de mundo é a partir do céu, né? Então, nós ficamos com essa reflexão aí. Se vocês tiverem alguma coisa mais a acrescentar aí, eu acho que o nosso tempo já foi, né? Não sei se a Ludmila tem alguma coisa a acrescentar, o Davi, fiquem à vontade aí. Não tem nada a acrescentar, não. Bom, já que ninguém vai falar, eu vou falar rapidinho. Queria só te agradecer pelo seu empenho e dedicação para conosco. Muito obrigado, excelente aula. Continue sendo assim usado. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Voltei, Manilton. Eu não estava podendo falar, a gente estava fazendo um negócio. Bem, eu gostei bastante da aula, aprendi mais, com certeza, como sempre. Foi uma aula muito boa, que deu para absorver bastante coisa. Parabéns pela aula aí. E é isso aí, gostei muito da aula. Valeu. Então é isso aí. Então, nós temos que sempre estarmos pautados na Bíblia, né? E nós vemos aqui que o próprio pastor Adeilton, ele se preocupa muito com isso, que a gente tenha um preparo, né? Que a gente leia a Bíblia,
e para que a gente não seja enganado, né, pelo mundo, né? E se nós olharmos na internet, nós temos tudo sobre todos os assuntos. E nós precisamos filtrar tudo isso e estarmos pautados, né? Como diz ali o texto, sabermos quem nos ensinou, né? E a palavra de Deus, ela nos ensina a cada dia. Quando nós lemos, quando nós nos preparamos, nós temos ali a certeza de onde veio o nosso ensinamento, né? Então, eu agradeço aí a presença de todos. Na semana que vem, o irmão traz a aula, pastor Emerson. Amém. Eu não sei se tem a aula 16, não tem? Para a semana que vem? Hoje foi a 15? Deixa eu ver se tem aula. E de repente a revista já está acabando e eu não. Mas eu acho que tem sim. Tem aula 16. Então o irmão traz ela na semana que vem? Pode ser? E aí eu vou orar aqui para a gente encerrar. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Como o pastor Emerson falou aqui, é sempre um desafio, principalmente esse tema, porque ele nos traz, ele nos fala como se fosse algo atual, mas ele tem sempre uma pegada assim que nos deixa de saia justa, ou de calça justa, né? Se fosse as meninas dando aula, seria saia justa. Mas... Não, fica preocupado não, que o termo é esse mesmo. Pode ser usado para qualquer meio. Não eu vou usar o da calça justa para ficar melhor aqui, porque eu não vou usar o termo globalizado. Vou usar o termo para mim mesmo. Então é isso, a gente tem que tomar cuidado, porque cada um tem um pensamento sobre todos os assuntos, né? E temos que filtrar, temos sempre que nos preparar para as aulas, e é um desafio sempre. Então, eu espero que os irmãos tenham entendido, que os irmãos tenham compreendido. Se faltou alguma coisa aqui, a gente vai sempre estudando. Eu mesmo revejo muito essas aulas, e sempre que falta alguma coisa, se tiver uma oportunidade, a gente traz em uma próxima reunião. Eu até gostaria de aproveitar e perguntar ao pastor Emerson. Ontem foi o segundo sábado e eu acabei esquecendo que seria a nossa rede de jovens. Eu gostaria de ver com o irmão, se o irmão tem alguma ideia, e se de repente a gente até puder, para não passar em branco, porque não influencia, para a gente ver se a gente consegue fazer uma reunião com os jovens, com a rede, até para bater um papo mesmo, não precisa ser nada muito formal, mas só para a gente bater um papo, talvez, ou no próximo sábado, ou se o irmão achar por bem, durante a semana, só para a gente poder conversar com eles, e para não passar em branco a nossa rede desse mês. Rapaz, fica bem à vontade. O que você definir, eu estou junto contigo. Tá ótimo. Tá. Qualquer coisa eu passo para o irmão durante a semana. Eu queria ver aí o que a gente vê de melhor, até para a gente não perder essa coisa desse mês aí, para não falar, não fizemos a rede durante o mês aí, tá bom? Então, tá bom. Eu vou pedir para a Ludmila fazer a oração para nós encerrarmos e nos vermos aí à noite no nosso culto. Tá, vamos orar, gente. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, Senhor, por mais um dia em tua presença, meu Pai. Por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos abençoou, meu Pai. E estarmos aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais de ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por ter usado o teu filho, Senhor, para ensinar um pouco mais da tua palavra, Senhor, para que não possamos ser enganados, Senhor, pelo mundo, meu Pai. Muito obrigada por tudo que tens feito, Senhor. Continue, Senhor, nos abençoando e nos guardando durante a semana, meu Pai. Nos traga, Senhor, para este culto mais tarde, meu Pai, e nos dê sabedoria, Senhor, para enfrentarmos, Senhor, esse mundo globalizado, esse mundo, Senhor, que vem evoluindo cada vez mais, não só para o bem, mas para o mal, meu Pai. É tudo que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Gente, tenham todos aí um bom domingo.